A todos, a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz a pré-aula de número 11, lição 11, para o dia 17 de março de 2024, classes de adultos. O título: O culto da Igreja Cristã. O texto áureo nos diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Se você não é inscrito ainda neste canal, está aqui assistindo pela primeira vez ou já acessa algumas vezes, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. Deixe o seu comentário, dê um like e nos ajude a levar esses conteúdos a mais pessoas. Leitura bíblica em classe, Efésios 5, 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esta lição, ela traz um propósito muito grande: estudar os preceitos do culto cristão. Quando nós nos reunimos, nós estamos prestando um culto a Deus, adorando ao Senhor, e assim nós precisamos de decência e ordem. Essa lição aprofundará na natureza do culto, observando como deve ser a forma, como servir a Deus, obedecer e adorar ao Senhor, e assim oferecer o nosso melhor no culto sagrado. Observe que estudaremos também acerca do culto sob diferentes aspectos. Você vai perceber no decorrer do vídeo os diferentes aspectos que precisamos conhecer em sua natureza. Veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto a Deus. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando estiver na casa do Senhor. Mostraremos que todo o culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, há de se destacar o papel da Bíblia e da adoração eclesiástica na dinâmica pentecostal. Nós somos um povo alegre, um povo que realmente glorifica a Deus, cremos nos dons espirituais, na atualidade destes dons, e o culto bíblico, ele tem o objetivo de glorificar a Deus e também recebermos a edificação da parte do Senhor. Em um primeiro plano, nós podemos observar aqui, na Bíblia o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Você pode observar isso em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Portanto, o culto expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. Observamos no livro de Atos, por exemplo, ali nós temos a adoração no contexto do culto cristão, em Atos 13, de 1 a 4, a igreja servindo ao Senhor, enquanto os cristãos serviam
cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja, Saulo e Barnabé, que foram os missionários aos gentios. Observamos que o culto deve ser solene. O que quer dizer solene? Nos referimos ao que traz respeito, mostra a majestade de Deus, aquela reverência. Significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Portanto, o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Nós temos um culto solene ao Senhor, onde nós devemos nos portar com toda a reverência ao nosso Deus. Não por acaso, Paulo também expõe os princípios que regulamentam o culto na igreja de Corinto, lá no capítulo 12 até o capítulo 14. Ali, Paulo deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã e temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Nós observamos a Bíblia como nosso parâmetro. O culto é santo e nós devemos oferecer a Deus sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia, ninguém tem dúvida. Deus é santo, santíssimo. Ele disse, sede santo porque eu sou santo. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Quem usou de irreverência e profanou o culto e o altar recebeu a justa retribuição. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também expõe em destaque e põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida de serviço a Deus, de uma vida de santidade, de dedicação, de devoção, de reverência. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Não só no templo, mas em todos os lugares onde cultuamos a Deus, deve haver tal reverência, tal respeito e deve ser culto solene. A igreja a gente tem como espaço onde foi reservado, chamado de casa do Senhor, templo do Senhor, não é? A casa de Deus. Sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer muita reverência, ordem e santidade, seja no culto ou em qualquer lugar onde os santos estão servindo a Deus. O propósito do culto, primeiro, glorificar a Deus, segundo, edificar a igreja, e não se pode cultuar a Deus sem o glorificar. O culto é uma celebração que se faz ao Senhor, nosso Deus. Celebramos a grandeza e o seu poderio, seus grandes feitos. Salmo 48, verso 1. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Salmo 103, versos de 1 a 5. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Se for antropocêntrico, quer dizer, o ser humano no centro, no meio ali, recebendo a honra e a glória, isso não é culto a Deus, e sim culto ao próprio homem. Mas o culto cristocêntrico, onde Cristo está no meio, onde Cristo recebe a glória, a honra e o louvor, esse realmente é um culto cristão que oferecemos ao Senhor. Quando não se cultua a Deus, pode-se cair nesse engano de pensar que está servindo a Deus e na realidade não está. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então ele estava dizendo que eles não estavam celebrando a ceia do Senhor, estavam apenas servindo a si mesmo, a si próprio. Era como se Paulo dissesse assim, o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto o que eles estavam realizando, porque eles estavam agindo daquela maneira. Infelizmente,
Há muitas reuniões governadas e envernizadas para se parecerem um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas tanto na sua forma quanto na sua essência. Por quê? Porque não busca glorificar a Deus. É um perigo. A lição está batendo aqui nesta tecla. Edificar a igreja é outro propósito do culto. Um dos propósitos principais. Edificação da igreja. O culto deve buscar glorificar a Deus e edificar a igreja. 1 Coríntios 14, 26. Nós também recebemos edificação. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Então, tem esses propósitos. Além de glorificar Deus, edificar a igreja, nós temos que observar os propósitos do culto cristão. E a liturgia? A exposição da Bíblia, a adoração entusiástica e o lugar de adoração, onde nós servimos ao Senhor, louvamos, contribuímos, testemunhamos, ouvimos a palavra de Deus, glorificamos, nos alegramos, nos regozijamos. É uma coisa linda, maravilhosa o culto a Deus. Aleluia, que maravilha cultuar ao Senhor. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Dessa forma, nós que cremos na atuação do Espírito Santo, chamados de pentecostais, nós temos e vimos a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e condutas à luz da Bíblia, que objetiva a revelação do Deus da Bíblia, onde nós temos a preocupação de agradar e servir. Então, observe que o Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base do seu ministério. Então, a Bíblia, ela deve ser colocada ali como primazia também. A Bíblia, ela deve ter seu espaço para leitura e também para explanação, para a mensagem do seu texto. E é Deus falando conosco através do mensageiro ou da mensageira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a exposição da Bíblia é importantíssimo no culto. Importantíssimo isso. A palavra de Deus, ela precisa ter o seu lugar, ter primazia. Não é? Nós não devemos tolher esse espaço do culto, onde nós devemos ouvir a mensagem de Deus através da palavra. A palavra de Deus. A adoração entusiástica, nós salmodiamos, nós louvamos. Então, no culto cristão, a adoração ela é entusiástica. E na igreja primitiva era assim também. Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito Santo que se reuniu para adorar, cheios do Espírito Santo. Isso é uma coisa maravilhosa. O lugar de adoração no culto pentecostal, nós vamos trazer esse pequeno texto aqui da lição. Eu vou ler e comentar para vocês. O teólogo pentecostal William W. Menzies destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosos, com alegria e ruído santo. Ruído santo, irmão. Então, isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletivo e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. É a alegria do povo de Deus. O culto pentecostal segue o modelo de liturgia neotestamentário, quer dizer, do Novo Testamento, com a expressão fervorosa de adoração e primazia ao ensino da palavra. Oh, glórias ao Senhor nosso Deus! Nesta lição, amados alunos, professores, simpatizantes da EBD,
nós vimos os princípios que regem o culto cristão. Não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para ser seguido. Normas e princípios no culto. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem que ser um culto bem ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo que nos traz a alegria de estar conosco e assim nós glorificamos a Deus. A todos nosso muito obrigado. Você que esteve conosco neste vídeo, nesta pequena pré-aula, Deus te abençoe rica e poderosamente, continuamente, que você possa todos os dias usufruir da grandeza de Deus em sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome e Te engrandecemos. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar aqui na Tua presença, falando do Teu grandíssimo e insondável amor. Senhor, a Escola Bíblica Dominical é a agência de ensino da Tua Palavra. Abençoa os professores, superintendentes, alunos e todos que organizam e praticam a Escola Dominical. Sê conosco, nos guarde e nos abençoe sempre. Em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Nosso muito obrigado a você que é inscrito. Se não é, inscreva-se em nosso canal. Nosso grande abraço. Até um próximo vídeo.